Bem, amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier, agradecendo primeiramente a Deus e a todos vocês que nos dão guarida no coração, no pensamento e em preces oram pelo bem de todos nós. Mais uma vez, estamos nós nas preliminares de um estudo e que a gente possa iniciar nosso estudo obedecendo o rito que nos é familiar. Primeiro, a gente lê uma página evangélica. Depois, a gente faz a prece de abertura e dá início, então, à exposição temática do dia. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 84, Levantemo-nos. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus, João 14:31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação, relacionando seus pensamentos sublimes, desde o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sem que houve de supremacia, ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, cruz. Constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor Senhor. Mais uma vez, te rogamos força, coragem, determinação e fé, para curarmos do mal que está dentro de cada um de nós, absorvendo, assimilando os teus ensinamentos sublimes, para que neles, pautando nossa conduta e nosso comportamento, façamos assim instrumentos conscientes de tua glória, de tua paz, de tua envolve, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, envolvidos no estudo de hoje, para que dele saiamos cada vez mais certos e convictos de que nada somos, temos, podemos, sabemos ou fazemos, sem o teu amparo, sem o teu abrigo, sem o teu arrimo. Bom, o nosso tema de hoje é Autodescobrimento, que é um livro ditado por Joana de Andes através de Divaldo Franco. E ela define: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Depois ela continua: o autodescobrimento é também um processo de paz, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Opa, repetindo, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. No livro dos Espíritos, na codificação, os espíritos disseram a Kardec:
A matéria existe em estados que não suspeitais. O Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857, tem esse texto. A matéria existe em estado que não suspeitais. Vejam bem que naquele tempo, o conceito de matéria ainda estava preso a tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E os estados físicos, até então conhecidos, eram o sólido, líquido e o gasoso. Porém, o conhecimento avança de maneira tal que está cada vez mais difícil estabelecer a conceituação de matéria, já que ela está atrelada ao conceito de energia. Max Planck, um dos pais da física quântica, sem que ninguém lhe perguntasse, um dia veio a público e disse: existe um domínio incriado de energia do qual tudo provém. Existe um domínio incriado de energia do qual tudo provém. Reparem que no mesmo livro dos Espíritos, esse domínio incriado de energia, de onde tudo provém, foi definido como um fluido cósmico universal. Também nós ainda precisamos entender que, se nós buscarmos hoje, já existem catalogados 7 estados para a matéria. Então, o que com isso vem nos dizer? Vem nos dizer que, se nós ainda não conhecemos plenamente a estrutura e a propriedade da matéria, ainda menos conhecemos a realidade espiritual da vida. E a gente observa que quando Lavoisier diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele já está dizendo aí que existe um domínio criado de energia, do qual tudo provém, não importa o nome que se dê, porque se numa linguagem ele é chamado de tudo cósmico universal, outra linguagem dê o nome que quiser, mas a ideia permanecerá mesma. Quanto a nós, seres humanos, quando o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, já apontava para que a evolução se dá do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, do homem para o anjo e por aí vai. Só que 2 anos depois, em 1859, quando Darwin publica a evolução das espécies, ele diz que a evolução é estabelecida no mineral, no vegetal, no animal, no homem. O que diferencia o homem de todos os estágios que lhes são anteriores? Consciência. Aí é que a gente vai vendo que quanto mais evoluído, mais consciente. Cuidado, todo homem consciente é inteligente, mas nem todo homem inteligente é consciente. Por exemplo, os nazistas. Ninguém pode negar a inteligência de Mengele e de todos os seus companheiros de nazismo. Porém, qual era o estado de consciência? E aí, para falar em evolução, eu tenho que falar em autodescobrimento. Não. Quem sou eu? Eu sou o corpo ou eu estou no corpo? Então, vocês estão vendo que o grande desafio da humanidade, através da ciência,
da filosofia e da religião e da arte é estabelecer com plena nitidez a realidade espiritual da vida, sem a qual continuaremos indefinidos. Ainda ontem, uma amiga me questionou o seguinte: Alcides, por que hoje tanto distúrbio e desequilíbrio emocional se antigamente não era assim? Veja bem que os distúrbios psicológicos, os distúrbios emocionais sempre existiram, mas eles não eram estudados, analisados. Então a gente começa a perceber que o que dá origem ao nosso comportamento não é a inteligência, mas os estados emocionais. Lá no livro dos Espíritos, nos foi dito que orgulho, vaidade, egoísmo formam o tripé de todos os nossos desatinos. E orgulho, vaidade, egoísmo são estados interiores. Então, são estados interiores. E esses estados interiores são do corpo físico e do espírito, que se manifesta através do corpo físico. Então, o nó górdio da problemática da existência humana é certeza da realidade espiritual da vida. E qual é, então, o instrumento que nos traz a certeza da realidade espiritual da vida? É o computador? Não. É a mediunidade. Incompreendida, por isso mal praticada, a mediunidade acabou sendo desvirtuada e dando margem a uma série de conceitos equivocados que acabaram desnaturando o objetivo sublime desse dom, desse talento. Nós abrimos o nosso estudo de hoje falando de conceitos científicos. Por que nós estamos falando isso? O núcleo de saúde e espiritualidade da Universidade Federal Fluminense tem nos brindado com estudos altamente científicos, reforçando, patenteando a realidade espiritual da vida, nos enchendo de encanto, de esperança e de certeza de que melhores dias viveremos quando superarmos os estados conscienciais inferiores que nos tipificam e qualificam. Então, as nossas mazelas psíquicas não são frutos do cérebro, da mente, mas sim do espírito que, ignorando os objetivos sagrados da vida, fez mau uso dos dons, dos talentos, da inteligência, do sentimento, da mediunidade e também do mau exercício da autoridade e da subalternidade. Então, hoje nós temos que, no Evangelho, está dito que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Hoje, nós todos que estamos envolvidos nesse nosso estudo, somos chamados pela dor. Amanhã, mais evoluídos, com a consciência equilibrada, seremos escolhidos para a difusão do bem e do amor. Lembremos-nos que Kardec foi interpelado quando lhe disseram: Você foi escolhido. Se você não quiser, nenhum. Prestem bem atenção que o espírito do porte de Allan Kardec
não lembrava que tinha sido sacerdote doida, não lembrava que tinha sido escolhido para a codificação, isto é, que ele assumiu o compromisso da codificação. Se o espírito dessa magnitude estava com a consciência adormecida para esse passo importantíssimo. Imaginemos nós que ainda somos chamados e não escolhidos. Fica claro também que esse obscuro desconhecimento ou da não lembrança dos compromissos assumidos para a sua reencarnação é para deixá-lo mais livre, mais solto na decisão e aí sim ele ter o mérito que tem. Mas nós também podemos entender que a mediunidade é um dom que tem como base o pensamento e o sentimento. Ora, desde que o homem é homem, ele pensa e ele sente. Então, desde que ele pensa e sente, ele é médium. Daí a conceituação de que todos somos médiums. Por quê? Porque pensamos, sentimos. E se pensamos e sentimos, emitimos ondas. E onda, num padrão de vibratório, atrai onda da mesma natureza. Daí a importância da prece, do passe, dos estudos, das conversações edificantes, para que, mudando o padrão do nosso pensamento e do nosso sentimento, possamos alcançar estados conscienciais mais sutis, mais sublimes, como disse Paulo, de tal modo identificado com o Cristo, que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Reparem que ele está dizendo Cristo, ele não está falando Jesus. Recentemente, numa palestra lá na Tijuca, uma senhora, uma irmã, nos perguntou o seguinte: Seu Alcides, por que que os orientais dizem que Krishna é Cristo? Eu disse para ela, sim, eles dizem que Krishna é Cristo, mas não dizem que ele é Jesus. Porque Krishna atinge um estado evolutivo de consciência crística. E, como Jesus, dos vários cristãos que a humanidade conheceu, é ele que coordena toda a equipe crística que semeia a vida no planeta. Inclusive, na minha precária opinião, quando eu digo Jesus Cristo, eu estou cometendo um equívoco. A ordem teria que ser outra. Cristo Jesus. Para eu identificar que dos muitos Cristos, eu estou me referindo a Jesus. Mas isso são coisas que, à medida que a gente for evoluir, se descobrindo um espírito em franca evolução, nós iremos começar a limpar aquilo que ficou mal explicado, mal compreendido, até porque o avanço do conhecimento científico vai explicando as alegorias dos livros sagrados de todos os povos. Quando Jesus diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não disse que nós teremos opinião. Opinião é uma coisa, conhecer a verdade é outra. A opinião traduz o nosso modo de ver as coisas, mas não traduz a verdade. Só quando eu despertar o Cristo em mim, aí sim eu conhecerei a verdade, que é Deus em nós. Jesus não tinha opinião, Jesus não tinha ponto de vista, a verdade. Tanto que ele dizia
que tudo não vinha dele, vinha do Pai. Verdade. Então, o autodescobrimento obrigatoriamente passa pelo reconhecimento de que somos espíritos caminho da luz em sucessivas etapas reencarnatórias, passando por prova e expiações, dilatando, curando, depurando pensamentos e sentimentos, para que os nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras traduzam o Cristo em nós. E livres da opinião e do ponto de vista, porque bebendo na fonte da verdade universal, que é o Cristo em nós, não teremos mais opinião nem ponto de vista. Que são modos peculiares ou particulares da gente ver as coisas. Então, respeitemos todas as crenças, porque são modos de ver as coisas. Buda é um só. O caminho por ele ensinado é um só. Mas quantas escolas budistas existem? Modo de interpretar o ensinamento do mestre. Jesus, um só. O sermão da montanha é um só. Quantas escolas religiosas chamadas cristãs existem, diferindo umas das outras na interpretação, na opinião, no ponto de vista. Recentemente, estava assistindo na internet uma entrevista de um padre muito famoso aqui do Rio. E ele dizendo que Chico Xavier era um homem bom, fazia o bem, mas ele dizia claramente que reencarnação isso não existe. É a opinião dele? Sim, respeito. Ninguém é obrigado a pensar, sentir e agir como nós. Mas Sócrates, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores do cristianismo. E aí eu tenho uma dúvida. Sócrates e Platão são precursores do cristianismo? O cristianismo tem origem grega ou hebraica? Porque, tendo nascido onde nasceu, firmou-se uma impressão que o cristianismo forçosamente seria derivação do judaísmo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque Jesus disse: Conhecereis a verdade. E a verdade está acima das conceituações doutrinárias de qualquer homem. Então, quando Sócrates, aproveitando a inscrição do templo de Delfos, diz: Homem, conhece-te a ti mesmo, como me conhecer sem me identificar como um espírito imortal, caminho da luz? Porque crer em Deus passa obrigatoriamente pela aceitação da realidade espiritual da vida. Notem que as igrejas aceitam a realidade espiritual da vida. Mas quando surge uma comunicação espiritual, é atribuída ao Espírito Santo ou ao demônio. E o que são os espíritos? Seres humanos, como qualquer um de nós, que amam, que sofrem, que choram, que riem, que semeiam o bem ou o mal, de acordo com o seu estado consciencial. Ninguém virá santo que morreu. Aliás, condição de santidade seria aquela em que eu me tornasse um espírito puro, de tal modo identificado com o Cristo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. E hoje, com o avanço da ciência, com o avanço das ciências do pensamento e do sentimento,
a gente começa a compreender que a simples cerebração não explica todas as características do homem em si mesmo. Então, o nó maior da questão existencial de cada um de nós está em por que vivemos a causa, para que vivemos, finalidade. Porque se não há efeito sem causa, a vida tem uma causa. Então, tudo que se nos acontece é um efeito, o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Ah, meu Deus, por que eu sofro tanto? Aí tem uma questão séria, o sofrimento. Muitas vezes já ouvi alguém dizer assim: ah, fulano sofreu muito, por isso ele resgatou. Negativo. Sofrimento não resgata. O que resgata é o bem. Só o amor constrói. E se só o amor constrói para toda a eternidade, quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado? Novamente, vem a questão do autodescobrimento. Como superar os recalques, os remorsos, os traumas, os completos, as frustrações de que todos somos portadores, sem o reconhecimento da origem dessas mazelas, que acabam muitas vezes gerando doenças físicas. Como o autodescobrimento se fará sem o reconhecimento do corpo físico, do pretérito, perispírito, chakras. Então, os estudos de anatomia e fisiologia das ciências da saúde, embora muitíssimo avançados, recomendo novamente a todos vocês, assistam às palestras do Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal. Vale muito a pena. É bastante elucidativo, é bastante esclarecedor e ajuda a cada um de nós na compreensão da realidade em que estamos vivendo, não como punição ou castigo, mas como oportunidade de aprendizado da felicidade. Então você vai perguntar: então, seu Alcide, por que que a humanidade sofre tanto? Porque não aprendeu a ser feliz. E para ela aprender a ser feliz, ela vai ter que se identificar como filha de Deus que é, a caminho da luz que está em sucessivas reencarnações. E assim, quando Francisco de Assis diz: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve perdão. Mahatma Gandhi, quando leva o tiro e vai lhe roubar a vida física, alguém pergunta: Mahatma, você perdoa? E ele diz: não, ele não me ofende. E ao perdoar por não se sentir ofendido, Mahatma Gandhi reconhece que não guardar mágoa, não guardar ódio, rancores, é o caminho da felicidade, é o autodescoberto. Quando ele diz ele não me ofendeu, ele está mostrando que quem faz o mal só ofende a si mesmo. E o dia que o obsessor mais terrível compreender que ele ajuda a nossa evolução, porque o assédio obsessivo é inevitável. Resistir a ele é possível, desde cada um de nós olhe para dentro de si mesmo e se liberte das sombras que traz em si mesmo. Quando Jesus diz: mas livrai-nos de todo mal, de que mal que ele está falando? Do mal, do orgulho e a vaidade, do egoísmo geram cada um de nós.
É disso que ele está falando. Quando Jesus serenamente diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele está deixando bem claro que todo o mal que existe é fruto da ignorância completa de encarnados e desencarnados, do porquê e o para quê da vida, do, do total desconhecimento desse mesmo como espírito imortal, a caminho da luz, superando em provas e expiações as deficiências e fraquezas morais e intelectuais que cada um de nós traz consigo. Bendita é a mediunidade de Chico Xavier. Bendita é a mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Divaldo Franco e de tantos que nos ensinaram que este dom sublime manifesta e exprime em cada um de nós a oportunidade do autoconhecimento. Joana de Anjos diz mais: o autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. O livro dos Espíritos tem um estudo sobre o necessário e o supérfluo. E olha o que ela diz: o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de que nós necessitamos conhecimento que liberta. E de onde vem o conhecimento que liberta? Do conhecimento de cada um de nós, das limitações intelectuais e morais que trazemos em nós mesmos. E que o tempo que se chama hoje nos convida a superar. Se o planeta é de prova e expiação, não é de dor e sofrimento. Só a dor e sofrimento quando não transformamos as expiações e as provas no autodescobrimento. E o autodescobrimento é a nossa plena e total identificação com o Cristo e, por extensão, e as neuroses, as fobias, os desatinos emocionais, psíquicos, serão vencidos. Serão vencidos porque nós já começamos a conhecer que existe um Deus que nos criou para a felicidade. Se há dor e sofrimento no mundo, é porque nós ainda estamos presos ao obscurantismo do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Joana de Anjos ainda continua. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que, logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de longos plenos, a saber, insatisfação pelo que se é ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentante, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Gente, mudar é fácil. Se mudar fosse fácil, meu auxílio aos 70 anos já seria anjo. E como a ingenuitude para mim ainda é coisa sonhada, precisarei de outras encarnações. Ainda hoje, quando saí
da reunião mediúnica do SESC, eu saí com um pensamento. Gente, onde está, afinal, o ponto nodal da sua problemática existencial? Aquilo que eu terei que superar dentro de mim para alcançar a regeneração. Aliás, a palavra regenerar significa, nascer de novo, regenerar, nascer de novo. Isto é, quando Sócrates cria seu método de ensino, e ele chama de maêutica, porque sua mãe era parteira. Ora, de que ele está falando? De homem conhece que a ti mesmo. Só o autoconhecimento vai me proporcionar a superar as minhas mazelas emocionais e espirituais, tornando-me um homem novo, regenerado, porque conhecerei a verdade. Paulo de Tarso também dizia isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, meus amigos, que possamos nos descobrir, nos reconhecer, nos aceitar como filho de Deus que somos, a caminho da luz que estamos, buscando não opinião e não ponto de vista, buscando nas nossas discussões filosóficas nunca ter razão, mas compreender, aceitar e viver o Cristo em cada um de nós, despojando-nos das imperfeições morais e intelectuais, do ciúme, da mágoa, da inveja, tornando-nos inofendíveis, mansos, humildes de coração. Aí deixaremos de tomar remédio tarja preta, deixaremos de tomar remédio para hipertensão e outras coisas mais, porque sadios emocionalmente, as nossas vibrações mentais, emocionais, estarão acima do baixo padrão que nos tipifica e qualifica. Então, meus amigos, por hora, é isso que nós precisamos. Como diz Joana de Ângeles, de novo, o autodescobrimento, resultado da imersão no ser profundo, é meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. Jesus também chama atenção para isso, porque vê o defeito do outro e não repara o seu. Diz Joana ainda, o exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Então, esse estudo é um passo decisivo para o autodescobrimento e para a nossa ascensão espiritual. Então, meus amigos, que Deus seja conosco. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. E haverá sempre.